Eu sou Ana Paula Rosário e esse aqui é o canal Corpo Político e hoje nós vamos dialogar dentro do nosso quadro Antivírus Mental. A ideia desse quadro é que a gente desconstrua alguns preconceitos que durante a nossa vida foram fortalecidos, potencializados, nos apresentados, que a gente manifesta, né, algumas vezes. E hoje nós vamos falar sobre psicologia preta e para fortalecer o nosso debate eu convidei ela, maravilhosa, Laura Augusta, que é psicóloga, que é mestranda, que tem traçado caminhos mesmo de construção e promoção de uma psicologia preta, né, de uma psicologia ancestral, de resistência. E aí nós vamos falar um pouco da importância também dessa psicologia, né, preta, que traz pra gente ancestralidade e traz pra gente um outro nível de conexão e de reconstrução mesmo das nossas ações, do nosso ser, né, da nossa forma de estar no mundo, que às vezes é muito complicada, justamente porque essa psicologia historicamente foi construída por pessoas brancas dentro de um sistema branco que negou pra gente esse acesso durante muito tempo. Então é preciso também que a gente conheça um pouco desse outro lugar, dessa psicologia mais plural, dessa psicologia que está dialogando mais a diversidade. Então, Laura, fale um pouco sobre você. Olá, Ana. Prazer. Muito obrigada pelo convite, né? Prazer estar aqui conversando com você. Eu sou Laura Augusta, sou psicóloga, coordeno a Rede Dandaras, que é uma rede que tem o objetivo de promover a saúde das mulheres negras. Enfim, sou neta de Dona Dionísia, filha de Dona Miriam. E acredito que para a gente conversar sobre psicologia, nós temos que localizar a psicologia em algum lugar, né? E essa localização, ela precisa ser racializada. Se a gente está falando de psicologia em Salvador, a gente precisa entender que Salvador é uma das maiores cidades negras fora de África. E que isso atravessa toda a subjetividade das pessoas que moram aqui, né? E isso tanto para pessoas negras quanto para pessoas não negras, pessoas brancas, né? Pensar saúde mental da população negra é primeiro considerar que houve um trauma, né? Que é um trauma que está aí há 400 anos rolando, né, na história do nosso país, que é o trauma do sequestro, do tráfico, do processo de escravização de pessoas negras que foram trazidas de África, trazidas para cá para o trabalho e não na condição de gente, né? E que isso atravessa a nossa identidade até hoje. Se eu não consigo localizar saúde mental dentro dessa história, eu não estou construindo saúde mental para ninguém, a não ser para a branquitude, né? Então, é importante referenciar que quando a gente fala de pessoas negras, pessoas brancas, nós não estamos querendo, como muita gente diz, né, fazer um apartheid político, fazer um racismo reverso, não. Nós estamos falando de história, nós estamos falando de corpos, né, de subjetividades. E aí pensar a saúde mental da população negra, na verdade, não é apenas contabilizar os dados, né? Não é apenas contabilizar as mortes, é entender que quem está vivo é sobrevivente. E que a nossa subjetividade é organizada de uma forma completamente diferente daquelas pessoas que herdaram os privilégios do colonizador. Né? Então, é considerar todos esses fatores na hora de você escutar alguém, né? Na hora de você pensar um projeto de cuidado com alguém. Né? E que isso precisa estar presente em qualquer psicólogo. Às vezes a gente conversa muito sobre psicologia antirracista, psicologia preta. E esses movimentos existem porque existe a necessidade do diálogo. Mas não deveria existir, porque a psicologia, para ser considerada, né, proveitosa, eficaz, dentro da proposta, por exemplo, inclusive do Código de Ética da profissão, ela por si só já deveria ser antirracista. Né? A gente está nesse corre porque, de fato, tá demais. Né? Tá demais. As pessoas estão fazendo... A categoria está fazendo a gente passar muita vergonha com relação a isso. Mas é por aí. Então, Laura, me fale um pouco de como você se identificou com a psicologia, como você decidiu ir para esse campo da saúde mental. É algo muito curioso, porque desde muito cedo eu sabia que eu ia ser psicóloga, de alguma forma. Desde a adolescência, eu não tive muitas boas experiências com psicólogos, e isso precisa ser dito porque apesar de ser uma profissão que tem o objetivo de promover a saúde mental das pessoas, é um lugar de poder muito importante para docilizar os corpos, né? Então na escola tive algumas experiências ruins, mas eu entendia que eu queria muito
entender como funcionava esse olhar. Na verdade, não era nem a cabeça das pessoas, mas essa análise, né? E aí eu decidi com 15, 16 anos que eu queria ser. E aí ninguém me tirou do caminho até então, né? Então foi mais ou menos por aí esse processo de escolha. Então, Laura, é nesse caminho que você trilhou, né, até hoje, porque você já tem uma trajetória também enquanto negra, ativista, que está construindo um processo político, né, porque você fazer psicologia é um ato político. Eu queria saber o que te representa. Você olha assim e fala, nossa, isso aqui me representa, eu consigo estar nesse espaço e fazer esse rolê, ou alguma pessoa que te representa muito, que te fortaleceu muito, não sei o que você quiser dizer. Mas dentro do campo da psicologia preta, dessa construção que você já vem desenvolvendo há um bom tempo, assim, você olha e fala assim, nossa, isso aqui me representa. Rapaz, tem muita coisa bacana acontecendo. Mas se fosse escolher hoje uma mulher preta assim que eu tenho dialogado pra caramba e que nós concordamos muito, mesmo, é a professora Jane Tavares, da página Saúde Mental da População Negra. Sim. Ela me representa demais. E assim, não apenas, né, o pensamento político, as publicações que fazem com que a gente de fato volte e pergunte assim, poxa, será que eu pensei nisso? Mas principalmente as provocações para as profissionais. Sim. Eu acho que a gente precisa de gente assim, sabe? Que questione a gente, não apenas nós psicólogas negras, mas principalmente as não negras, né? Sim. Que tipo de branquitude é essa que você não observa, que você acha que é o normal, o genérico, e faz com que você, inclusive, não observe o sofrimento das pessoas negras, das outras pessoas, e possa cronificar esses sintomas, né? Então, eu acho que pessoas como ela me representam. E dentro desse processo também, Laura, de falar mesmo desse lugar da saúde da população negra, de como você tem feito esse trabalho, como você tem feito essa reconexão também ancestral dentro dessa promoção dessa psicologia negra? Então, ancestralidade é um fator que, apesar da gente, né, enquanto psicólogas, a gente não levar em consideração no sentido da nossa abordagem teórica, quem escolher, né? A questão da espiritualidade, a gente não envolver religião e psicologia nos trâmites. Quando é possível e necessário, é óbvio que a gente está ali, né? Sempre considerando, né? E aí pensando muito que a gente não caminha sozinho, a gente traz nossos avós, nossos tataravós, e os traumas também são atravessados dentro dessa linha de perspectiva intergeracional. A ancestralidade é uma coisa sempre presente, né? Bom, para mim, enquanto profissional, é fundamental entender que existe uma linha que nos liga, que é uma linha de muita dor e sofrimento, de muita resistência, de muitas histórias, né, que foram apagadas, que fazem sentido quando a gente entende alguns problemas familiares que nós temos hoje, por exemplo, na diáspora. Então eu acredito que para a minha ancestralidade, para além de qualquer tipo de pensamento religioso, espiritualista, é você considerar que você está em diáspora, né? Que você faz parte desse projeto diaspórico e que antes de você outras pessoas estavam tentando muitas vezes fazer o que você estava fazendo. É você entender que você está em diáspora. É entender que pensar a saúde mental das pessoas negras é compreender que esse processo de desumanização está atrelado à condição de estar em diáspora. É você entender que não vai dar certo nenhuma política de reparação, humanização, de ação afirmativa, enquanto não for considerado a gente enquanto maioria dentro dessa história. Humanidade e saúde vão sempre ser conceitos distantes das nossas vidas porque nós não estamos sendo considerados enquanto maioria. Então, pensar a saúde mental da população negra e considerar a ancestralidade é elencar esses fatores e considerá-los todos na hora de construir qualquer tipo de projeto de vida, de cuidado. E aí, dentro desse processo, né, você já falou da branquitude, né, dessa construção, desse não pertencimento da população preta dentro desse processo da psicologia. O que você acha? Você olha assim e fala, nossa, é uma vergonha, não me representa, não